A tempestade rugia no deserto. Raios cruzavam os céus, e o monte Sinai tremia como se a própria terra respondesse à voz do Criador. Uma nuvem espessa de fogo, trovões e fumaça encobria a montanha, enquanto milhões de israelitas, apavorados, assistiam de longe. Naquele instante, Deus falava, e suas palavras moldariam não apenas uma nação, mas um objeto que carregaria o próprio peso de sua presença. Moisés, de joelhos, ouvia a voz que ecoava como 1000 trovões e ao mesmo tempo como um sussurro que perfurava a alma. Façam uma arca de madeira de acácia, cobrindo-a de ouro puro, por dentro e por fora. Sobre ela repousará o meu trono, e ali falarei contigo. O projeto da arca não era meramente decorativo. Ela seria a representação visível do Deus invisível. Mas havia algo mais, algo que poucos compreenderam. Não era apenas um símbolo, era uma arma celestial. Quando Moisés desceu do monte, trazendo as tábuas da lei, o povo ainda não imaginava que estava prestes a testemunhar o nascimento do objeto mais perigoso da história da humanidade. A arca seria construída com medidas exatas, 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Porém, o que realmente a tornava aterrorizante não era sua aparência majestosa, mas o que estava dentro dela e o que repousava sobre ela. Dentro da arca foram colocadas as tábuas da lei, esculpidas pelo dedo do próprio Deus, o pote de maná que nunca se estragava e a vara de Arão que floresceu milagrosamente. Mas sobre ela, 2 querubins de ouro, esculpidos com asas estendidas, formavam o propiciatório, o trono visível de Deus na terra. A partir daquele momento, a arca carregava algo que nenhum outro objeto na história humana possuía: a manifestação física da glória de Deus, o Shequina, e onde ela ia, milagres, destruição e morte aconteciam. Mas havia regras que jamais poderiam ser quebradas, porque aquele que tocasse a arca de forma impura pagaria com a própria vida. A nuvem de fogo avançava. O chão tremia a cada passo da arca carregada pelos levitas. Não era apenas um objeto sagrado, era uma declaração de guerra direta contra os inimigos de Deus. As trombetas soavam. As muralhas de Jericó erguiam-se como fortalezas intransponíveis, com pedras pesando toneladas. Soldados cananeus observavam das torres, zombando daqueles homens que, em vez de armas, carregavam uma caixa dourada, mas não sabiam que aquela não era uma simples caixa. Era o próprio Deus marchando em direção ao campo de batalha. No 7º dia, na 7ª volta, o silêncio se rompeu. Um estrondo sobrenatural ecoou dos céus, o chão tremeu e, diante dos olhos incrédulos dos inimigos, as muralhas simplesmente colapsaram, como se mãos invisíveis as tivessem esmagado. Por trás da beleza da arca escondia-se um poder avassalador. Durante as guerras, onde quer que ela fosse levada, Israel vencia. Não era pela força dos exércitos, nem pela estratégia, mas pela presença do Deus Todo-Poderoso que habitava sobre ela. Porém, esse poder exigia reverência absoluta. Durante o transporte da arca, bastava um olhar irreverente, um toque não autorizado, e a morte era instantânea. Foi o que aconteceu com Uzá. Quando os bois tropeçaram e a arca quase caiu, Uzá estendeu a mão para segurá-la, um gesto humano, mas proibido, e foi fulminado na mesma hora. Seu corpo caiu sem vida diante de toda a congregação apavorada. A arca não podia ser tratada como uma peça comum, mas o povo de Israel, por vezes, confundiu o objeto com o próprio Deus. E isso os levou a um erro fatal. Na batalha contra os filisteus, levaram a arca como se ela fosse um amuleto mágico. Deus não estava com eles, e naquele dia, a arca foi capturada. O silêncio pairou. O objeto mais temido, mais poderoso, agora estava nas mãos dos inimigos.
Mas eles logo aprenderiam que aquele poder não podia ser possuído. Os filisteus celebravam. A Arca da Aliança, o objeto mais temido de Israel, agora estava em seu poder. O símbolo do Deus dos Hebreus fora capturado, levado como troféu de guerra e colocado no templo de Dagom, o deus peixe que eles adoravam. Mas eles não sabiam que não se pode capturar o poder do Altíssimo. Naquela mesma noite, enquanto os sacerdotes dormiam, um som sobrenatural ecoou pelo templo. Estalos, como se algo muito pesado estivesse cedendo. Quando amanheceu, os sacerdotes correram para o altar e encontraram uma cena que os fez gelar até os ossos. A estátua de Dagom estava caída, prostrada diante da arca. Assustados, ergueram a estátua. Mas na noite seguinte, algo ainda mais aterrador aconteceu. Não apenas Dagon estava novamente caído, mas agora sua cabeça e suas mãos estavam arrancadas, partidas no chão, diante da arca. O terror se espalhou. Uma praga inexplicável começou a devastar a cidade. Tumores surgiam no corpo das pessoas. Ratos infestavam as casas. A morte e o desespero se espalhavam como fogo em palha seca. A arca não precisava de exércitos. Ela própria travava guerra. Em pânico, os filisteus tentaram mover a arca para outra cidade. Mas para onde ela era levada, o mesmo terror os seguia. Tumores, pragas, mortes inexplicáveis, gritos de dor ecoando nas madrugadas. A arca parecia viva. Ela julgava, ela punia, ela fazia justiça. Depois de 7 meses de sofrimento, os filisteus compreenderam que estavam lidando com algo muito além da compreensão humana. Eles decidiram devolver a arca, mas não seria de mãos vazias. Enviaram ofertas de ouro, esculturas em forma de ratos e tumores, representando a praga que os assolou. Colocaram a arca sobre uma carroça puxada por vacas que nunca haviam sido usadas para trabalho. Vacas que, de forma sobrenatural, seguiram sozinhas diretamente para a terra de Israel, sem qualquer guia. Quando a arca cruzou a fronteira, o povo de Bet-Semes se alegrou. Alguns, por curiosidade, ousaram abrir a arca e olhar em seu interior. 70 homens caíram mortos instantaneamente. O medo voltou a dominar Israel. Quem poderia suportar a presença desse objeto? Quem poderia abrigar a manifestação física do próprio Deus sem ser destruído? Após o retorno da arca, o povo de Israel percebeu que ela não era apenas um símbolo, era a própria manifestação da santidade e da justiça de Deus na terra. Por décadas, a arca ficou guardada na casa de Abinadab, longe do tabernáculo, enquanto Israel esquecia-se de sua verdadeira aliança com Deus, até que um homem escolhido por Deus decidiu que era hora de trazê-la de volta à capital de Israel. Esse homem era Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi organizou uma grande procissão. Centenas de músicos, levitas, soldados e todo o povo marchavam com danças, louvores e instrumentos. O som dos tambores e das harpas ecoava pelas montanhas. A arca, coberta de panos preciosos, seguia sobre uma carroça de bois. Mas algo estava errado. As instruções de Deus foram ignoradas. No meio do trajeto, os bois tropeçaram. A arca balançou, ameaçando cair. Instintivamente, Uzá estendeu a mão para segurá-la. E então, em um segundo, um raio invisível de santidade explodiu sobre ele. Uzá caiu morto, fulminado diante de todos. O riso e a alegria se transformaram em terror absoluto. O povo se calou. Os músicos baixaram seus instrumentos. O rei Davi, paralisado, tremia. Ele, que desejava trazer a presença de Deus para Jerusalém, agora se perguntava: como poderei trazer a arca para perto de mim, se ela pode matar? A arca foi então desviada para a casa de Obed-Edom, um levita. E ali, durante 3 meses, algo surpreendente aconteceu.
Em vez de destruição, a presença da arca trouxe bênçãos inimagináveis. As colheitas triplicaram. Animais se multiplicaram de forma sobrenatural. A saúde, a paz e a prosperidade inundaram a casa de Obed-Edom. A arca não era só juízo, era também vida, proteção e prosperidade para quem a tratava com reverência. Davi entendeu, estudou as Escrituras, preparou os levitas como Deus ordenara e agora, de forma correta, seguiu em direção a Jerusalém. O que se viu foi uma cena indescritível, uma procissão com milhares de pessoas, sacrifícios a cada 6 passos, harpas, tambores, trombetas. Davi, o rei, dançando com toda a sua força, vestido com vestes sacerdotais. E quando a arca entrou em Jerusalém, uma explosão de gritos, louvores e lágrimas tomou a cidade. Mas ainda havia um mistério não resolvido. Porque Deus permitiu que esse objeto tão poderoso um dia desaparecesse? Porque até hoje ninguém sabe exatamente onde está a Arca da Aliança? Por séculos, a Arca da Aliança permaneceu no centro da vida de Israel. Ela era o símbolo máximo da presença de Deus, o trono invisível do Altíssimo na terra. Nenhum exército poderia derrotar Israel enquanto a arca estivesse com eles. Nenhuma maldição, praga ou inimigo poderia prevalecer. Mas então ela desapareceu. O Templo de Salomão foi construído para ser o lar definitivo da arca. Uma construção magnífica, revestida de ouro, com câmaras secretas, colunas gigantes e adornos jamais vistos. No Santo dos Santos, a arca repousava entre 2 querubins de ouro maciço, em um ambiente tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Mas o povo de Israel se desviou. Idolatria, corrupção, alianças pagãs, o pacto foi quebrado. Profetas como Jeremias alertaram: se não se voltarem a Deus, a destruição virá. O impensável aconteceu. O exército da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém. O templo foi saqueado, as paredes foram derrubadas, o fogo consumiu tudo e a arca sumiu, desapareceu da história. Não há registro bíblico claro sobre o que aconteceu com ela. Ela não foi levada para a Babilônia como os outros utensílios do templo. Não há vestígios no espólio dos babilônios. É como se tivesse sido escondida das mãos dos homens. Mas escondida por quem? Por homens ou pelo próprio Deus? Alguns relatos extrabíblicos afirmam que o profeta Jeremias, antes da invasão, escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, selando-a até o dia em que Deus a revelaria novamente. Outros dizem que ela foi levada por levitas fiéis para cavernas secretas sob o próprio monte do templo, onde até hoje ninguém ousa cavar. Existem também lendas que apontam para a Etiópia, guardada em Aksum, sob proteção dos descendentes da rainha de Sabá. Outros sugerem que ela foi levada pelos anjos, removida deste mundo até o dia do juízo. Mas será que a arca sumiu porque Deus quis proteger a humanidade? Ou proteger a humanidade dela, porque a verdade permanece? Toda vez que homens ousaram tocar o que é sagrado sem reverência, pagaram com a própria vida. O Apocalipse, no capítulo 11, faz uma declaração que arrepia. E abriu-se o templo de Deus que está no céu, e foi vista a arca da sua aliança. Estaria ela agora nos domínios celestiais, aguardando seu papel no fim dos tempos? Ou estaria sob nossos pés em algum lugar oculto, aguardando o dia em que Deus, e só Ele, permitirá que seja revelada novamente? A arca não era apenas um objeto, era uma chave, um portal, um elo físico entre o céu e a terra, e seu desaparecimento não foi um acidente. Foi um plano do próprio Deus. A Arca da Aliança continua perdida, mas um dia ela será encontrada. E nesse,
dia, o mundo jamais será o mesmo. E a pergunta que ecoa através dos séculos continua sem resposta. A Arca da Aliança, o objeto mais perigoso da Bíblia, está escondido, esquecido por muitos, mas nunca, nunca esquecido por Deus. E quando ela for revelada, novamente o mundo jamais será o mesmo. Se você quer descobrir os maiores mistérios ocultos da Bíblia, se inscreva agora no canal, ative o sininho e prepare-se, porque os segredos do passado estão prestes a ser revelados.